Olá, tudo bem? Dando sequência, vamos agora falar sobre tipos de texto. Vamos abordar as questões textuais. Então, quando eu falo em tipos de texto, o que especificamente a gente está querendo dizer? As tipologias textuais, elas são chamadas de tipos de textos, né? Quando a gente fala assim em tipologia, a gente vai falar em argumentação, em narração, em explicação. Como é que isso vai acontecer? Eu coloquei aqui para vocês assim, ó, diferentes tipos de texto apresentam diferentes características. Então, para a gente fazer essa divisão aqui, a gente precisa pensar que há uma diferença entre as características estruturais, gramaticais, de linguagem, de vocabulário e de intenção que vão fazer com que a gente tenha textos de tipologias diferentes. Então, primeiro eu penso na tipologia. Então, por exemplo, eu vou fazer uma narração. O que eu quero, o que eu pretendo com a minha narração? Contar uma história. Então, eu vou precisar de um narrador, de um enredo. A partir desse princípio é que eu penso no gênero textual, que é a matéria que a gente vai ver em seguida. Tá? Então, eu tenho tipologia e eu tenho gênero textual. A tipologia é a caracterização do texto, é a estrutura. O gênero é o texto em si, é a praticidade, é o dia. Então, eu vou, através da narração, colocar um bilhete, eu quero colocar um conto, uma crônica, aí eu vou precisar do gênero. A tipologia é estrutural, para que vocês já comecem a perceber isso. Então, vamos falar de um por um. Descrição. Quais são os elementos que vão compor, que vão estruturar a minha descrição? A principal finalidade é apresentar características, né, de algo, de alguém. Então, eu vou fazer com que o meu leitor ele elabore mentalmente aquele elemento. Ele precisa visualizar. Então, ele vai visualizar através da caracterização que eu vou fazer, através da minha descrição, que vai acontecer de duas formas. Eu tenho a descrição objetiva e eu tenho a descrição subjetiva. Na descrição objetiva, eu tenho que fazer com que a pessoa visualize, ou melhor, várias pessoas vão visualizar da mesma forma. Então, eu tenho aqui uma impressão despertada pela coisa ou pessoa. Tenho que ter vocábulos precisos. Os detalhes eles precisam ser esclarecedores, eles têm que ser objetivos, eles têm que ser denotativos, né? Eles têm que ter o sentido real, as palavras elas precisam ser reais. O meu ponto de vista ele tem que ser objetivo. Então, por exemplo, Maria tem 1,65 m de altura, cabelos negros e olhos azuis. Pronto. Então, a partir dessa caracterização aqui, todo mundo visualiza objetivamente a Maria. Maria é uma só para todo mundo. Agora, na caracterização subjetiva, já é como a pessoa que está elaborando o texto percebe Maria. Então, é a impressão que o espírito do autor confere ao objeto. Aí a gente tem uma expressividade linguística, a gente vai ter uma conotação, os tons eles podem ser afetivos ou pejorativos, vai depender. Tá? O ponto de vista é puramente subjetivo. Então, aquela Maria lá do slide anterior, que tinha 1,65 m, cabelos negros e olhos azuis, ela agora vai ser descrita assim, conheci Maria e pude constatar o quanto ela é bela com seus enigmáticos olhos de céu. Então, não é mais simplesmente olhos azuis, são olhos enigmáticos de céu. Isso é uma descrição subjetiva. E aí, o que é importante? Para que a gente tenha, isso vai acontecer muito nos textos, no momento da descrição, uma percepção melhor do ser através do olhar de quem escreve, é quando ele mistura as duas descrições. Tá? Então, normalmente a gente vai ter a objetiva com a subjetiva misturadas. E esse tipo de texto praticamente está a serviço dos outros. Tá? Então, quais são os elementos gramaticais que a gente vai encontrar na descrição? Adjetivos, é claro, em abundância. Os substantivos, os substantivos, para eu adjetivar alguma coisa, eu preciso do ser. Verbos de ligação, né, quando a gente estrutura uma coisa mais elaborada, a gente precisa do estado, já que a gente está caracterizando. Maria é bonita, ela está feliz e assim vai.
Presente ou pretérito imperfeito, tá? Isso é muito comum, ó. É, bonita, está. Ou quando a gente trabalha com a ideia daquilo que a pessoa tinha o hábito de fazer, tá? São as ações numa percepção de um passado constante. Então, é muito comum a gente encontrar o pretérito imperfeito também para marcar essa caracterização. E aí, é claro, muitas metáforas e comparações, né? Lembrando que as metáforas, elas vão trazer essa ideia conotativa da descrição subjetiva, tá? No exemplo anterior, da Maria, com seus olhos enigmáticos de céu. Então, olhos de céu, uma metáfora. A gente vai encontrar muito. Narração. Então, o que eu vou fazer na minha narração? Vou contar um fato. Pronto. Agora, como esse fato é contado é que vai fazer a diferença para a gente perceber que a gente está falando de um texto narrativo. Então, eu preciso de um narrador, claro, alguém vai contar essa história. E aí, esse narrador, ele aparece para a gente de duas formas. E isso vai depender muito do tipo de texto que se quer construir. Então, se eu quero um texto narrado através da perspectiva de quem está participando da história, eu quero só um ponto de vista, e a gente tem assim um exemplo fantástico, que é o Dom Casmurro. A história de Dom Casmurro fala o quê? São as percepções do Bentinho e da Capitu. Ou melhor, do Bentinho sobre a Capitu. Então, o olhar que a gente tem, a verdade dos fatos, é a verdade do Bentinho. A gente não sabe realmente o que aconteceu, porque a gente não tem como confiar muito no que o Bentinho está falando. É ele que descreve a Capitu, é ele que fala tudo o que aconteceu, é ele que visualiza. Então, a gente tem somente uma perspectiva, que é a do personagem, a gente não tem as outras. É essa coisa do mistério que se estabelece exatamente aí. O outro narrador, que é o narrador observador, é aquele que está fora da história. Ele não é personagem. Então, ele vai olhar tudo, ele vai observar tudo e vai contar para a gente aquilo que está acontecendo. Então, se quem escreve pretende que a gente tenha maior contato com os fatos, ele vai escolher esse tipo de narrador, que é o observador. Que também pode acontecer para a gente de duas formas, depende de quem está escrevendo. Ele pode ser onipresente, né? O que significa um narrador observador onipresente? Ele é testemunha de tudo, ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele observa tudo, ele vai nos falar tudo. E aquele que é onisciente, né? Que é o pior ainda, que ele, além de estar testemunha dos fatos, ele sabe das motivações. Ele vai nos falar dos sentimentos do personagem, ele vai falar o que move aquele personagem, né? Por que ele está agindo daquela forma, ele vai nos contar tudo. Tá? E aí, é claro, depende da intenção. Se quem escreve pretende que a gente tenha uma visão geral dos fatos, que a gente participe de tudo, observador. Se ele quer que a gente crie aquela ideia do suspense, tenha uma visão só, ele vai escolher o narrador personagem. Depende do objetivo. Enredo. Então, já escolhemos o tipo de narrador, agora a gente vai montar a nossa história em si. Como que vai ser essa história? Como é que ela vai ser apresentada, na verdade? Então, eu vou ter uma introdução, uma apresentação. Algumas histórias não têm essa apresentação, elas já começam com a complicação, tá? Vai depender do texto também. Eu posso começar com uma descrição, apresentando o personagem, apresentando um lugar, ou já começar com um fato. Livros que trabalham muito com a ideia da ficção policiais, né? Romances policiais. Então, romances policiais normalmente começam num cadáver já vem com a complicação. E aí depois é que ele vai nos mostrando, né, voltando a numa outra perspectiva até de tipo de tempo. Então, vamos no básico, né, no normal, né, falando assim, se é que a gente pode falar desse jeito. Então, apresentei o personagem, tá lá a Maria, que tem 1,65 m, olhos de céu, não sei o quê. Então, já apresentei Maria, agora eu vou para a complicação. A complicação é aquilo que vai dar andamento na história, ela começa a história. Então, digamos que Maria vinha andando pela rua e encontrou José, eufórico, nervoso. E aí ele vai dizer por que ele está nervoso, é a complicação. Então, acontece aquela história toda, desenvolve, né, o texto, esqueci de botar aqui no meio da complicação, a gente vai para o desenvolvimento, aconteceu aquele monte de coisa, de repente a gente descobre que José estava nervoso porque ele tinha, sei lá,
ele era o bandido e matou alguém. É o clímax, é o ponto máximo. Numa novela é quando a gente descobre quem matou quem, quando a gente descobre quem é o verdadeiro vilão, é o clímax. E aí depois é o fim, como é que esse texto vai terminar? Final feliz, tragédia, é o fim mesmo, tá? É a conclusão da história. Esse é o nosso enredo. Para que esse enredo aconteça, a gente vai precisar dos personagens envolvidos nessa história toda. Então eu coloquei lá a Maria e coloquei o José. São os nossos protagonistas. Depois a gente vai perceber que não são bem protagonistas. A gente tem a Maria é a protagonista e o José vai se opor a Maria de alguma forma, é o antagonista. Tá? Então, protagonista, a gente vai dizer que é o mocinho. O antagonista vai ser o vilão. Tá? É a questão da oposição, um que se opõe ao outro. E no meio dessa história toda, os personagens que aparecem, que são os personagens secundários. Na nossa história do José e da Maria, eu não coloquei, mas no desenvolvimento, a gente botou lá a Joana, Marieta, Serafim, também estavam envolvidos na história toda. São os nossos personagens secundários. Além dessa divisão, a gente tem uma ideia de personagens planos e personagens redondos. O que isso aqui significa? Quando a gente tem um personagem, que é um personagem simples da gente identificar caráter, a questão da personalidade, ele é do início ao fim do mesmo jeito. Ele é o bonzinho, começa a história bonzinho, vai até o final bonzinho. É um personagem plano, tá? Ele não tem reviravolta no jeito de ser. Os personagens redondos são os personagens complexos, são aqueles personagens que nos surpreendem ao longo da narrativa. Então, por exemplo, aquele personagem que começou bonzinho, ele era todo meigo com todo mundo, de repente a gente descobre que ele que é o vilão, que ele que faz as maldades, é o personagem redondo. Tá? Então, são os personagens mais interessantes até da gente identificar num texto, porque eles é que vão, né, nos dar aquela caraca, nossa, nem imaginava. Vamos lá. O que mais que a gente tem? Tempo. A identificação de tempo, a gente tem duas perspectivas para identificar o tempo. Tem o tempo, que é o tempo que a gente percebe um dia, na data tal, e a gente tem o tempo do contar da história, que é essa divisão aqui, tá? Então, eu vou ter um tempo histórico ou cronológico, tá? Esse tempo cronológico é o tempo normal de contar a história, pelo início, meio e fim, né? Como tudo aconteceu. Ou a gente tem aquele contar psicológico, aquelas histórias que não obedecem essa coisa do relógio, do linear. A gente está lendo o texto em 1920, por exemplo, aí de repente o personagem já está contando um pedaço, um fato que aconteceu lá em 1900, aí de repente ele volta para 1915, sabe, essa bagunça de espaço, que é um espaço, que é um tempo interior, que é o tempo pessoal, são as lembranças de quem narra, e que é o tempo psicológico, tá bom? E aí o espaço é onde essa história se passa. A gente tem o espaço físico, que é o espaço externo, aconteceu, sei lá, em Nova York, em Cabo Frio, em uma fazenda, é o nosso espaço físico. Além do físico, a gente tem o social e o psicológico. O espaço social representa o modo de viver dos personagens, como eles pensam, como eles sentem, tá? Como é que eles visualizam aquilo. Quando a gente divide duas perspectivas, núcleo rico e núcleo pobre. Então, como que essas pessoas elas interagem dentro desse espaço? Isso aí é o espaço social. E, para terminar, é o espaço psicológico, que é o interior, ele vai compor o psiquismo dos personagens. Aí são os estados de alma. Tá? Aqui no social é a interação com o meio. Vamos pensar assim, nessa questão de núcleos. O cara que vive lá na cidade, no centro, esse centro urbano, ele passa a ter uma importância para a história. É como se ele passasse a ser um personagem também. Histórias que falam muito do sertão, por exemplo, lá do interior, quando esse interior ele vai fazer ele vai fazer com que o personagem haja de determinada maneira, porque aquele meio é assim. Esse é o social, para vocês diferenciarem do psicológico. O psicológico é interior,
é a cabeça, é a mente do personagem, tá? É como ele visualiza aquilo ali. A Clarice Lispector trabalha muito com essa coisa do psicológico, né? Nos textos, aquela coisa do eu, do intimismo, tá? Seguindo injunção, aí a gente termina a narração, já passa para uma outra tipologia, que é a tipologia da injunção. É o faça. Tá? São textos para instruir, para orientar, vai fixar normas de como a gente deve agir. Tá? Quais são as principais características? Uma é o verbo no imperativo, ou qualquer outro tempo ou modo que possa atuar com a ideia da sugestão, tá? Do faça. Você poderia fazer. Não está no imperativo, mas sugere uma tomada de posição. Tá? Então, verbos que expressam comandos. Dever, ter de fazer, precisar fazer, ó, você deve fazer, você precisa visualizar, você tem de estudar. Tá? Expressões do tipo é preciso, é proibido, é necessário. E claro, o vocativo. Faça, menina, né? Aquela coisa da interlocução do outro, do contato, para que ele faça aquilo ali. Exposição, que é uma outra tipologia, são os textos que vão trabalhar com as informações. São os textos basicamente informativos, eles vão explicar um determinado assunto. Tá? Então, quais são as regras gramaticais para esse tipo de texto? Informações, exposição de ideia. Então, ele vai explicar, vai avaliar, vai refletir, tudo isso em que haja interferência do autor. Tá? É importante. No texto expositivo, embora a gente tenha um conceito, uma avaliação, uma reflexão, não é o autor que se manifesta. Tá? Aqui a gente tem que ter a coisa bem impessoal, uma linguagem objetiva e impessoal. O objetivo é informar e não se posicionar. Porque se a gente precisa se posicionar, aí a gente já vai falar da dissertação, que também se divide em duas. A gente tem a dissertação expositiva, que vai muito parecer com o texto expositivo, tá? A gente tem a exposição rigorosa de um determinado assunto, ó, vai expor o ponto de vista, mas só. E a gente tem aquele texto que é o texto da argumentação, que vocês vão trabalhar muito na ideia da redação, que é o texto que cai no Enem, por exemplo, na maioria dos concursos. Você precisa persuadir o outro, você precisa convencer o outro de que aquilo que você está falando tem fundamento. Não é só expor. Você vai expor o assunto, mas você vai defender a sua posição. E a sua posição ela tem que ser uma posição factual. Eu não vou pensar, me posicionar em algo que eu... é assim porque é assim. Pronto. Tá? A gente precisa defender, e levar o leitor a concordar com a nossa defesa. Tá bom, gente? Isso aqui é tipologia, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque vocês vão estudar isso em redação. Aqui é só para que vocês reconheçam a tipologia e possam fazer a interpretação dos dados e dos elementos gramaticais que vocês vão encontrar no texto. Isso é muito importante, é isso que vai cair no Enem. Tá bom? Identificar o tipo de texto e, através do tipo, uma sequência de adjetivos, substantivos, o tipo de verbo, qual é a intenção. E aí a gente vai identificando cada um e depois trabalhando com a ideia do gênero. Tá bom? Façam os deveres, tirem as dúvidas. Na plataforma vocês têm a correção dos exercícios. E qualquer coisa a gente está aí para ajudar. Beijo e até a próxima!